Existe um nível de poder em One Piece que ninguém consegue explicar. Eles não são comandantes, mas também não são Yonkou. E esse grupo simplesmente quebra toda a lista de força da comunidade. Hoje eu vou resolver esse caos. Então já se prepara, porque hoje eu vou entrar fundo nesse assunto. Mas antes de começar, se você curte conteúdo nesse estilo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu trago vídeos assim com frequência, sobre One Piece, então sempre vai ter conteúdo novo por aqui. Agora sim, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar sobre esse nível estranho da escala de poder em One Piece. Mesmo que praticamente todo mundo saiba que ele existe, muita gente ainda fica confusa sobre quem realmente faz parte dele e o que exatamente ele representa. Primeiro, vamos organizar isso. Esse nível intermediário é formado por personagens que são fortes demais para serem considerados apenas comandantes, mas ainda não fortes o suficiente para estarem no topo absoluto da obra. Eles ficam exatamente no meio, acima dos comandantes e abaixo das maiores potências do mundo, ou seja, abaixo de almirantes, Yonkou e das figuras mais absurdas da história, mas acima de todo o resto. É literalmente uma zona cinza, e é justamente por isso que a comunidade vive discutindo onde esses personagens se encaixam, porque esse nível simplesmente existe, mas ninguém consegue definir com clareza absoluta. Quando falamos do nível comandante, estamos falando de personagens como King, Queen, Katakuri. Esse é o padrão de comandante. Algumas pessoas gostam de separar em comandante de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, mas no fim das contas, todos eles pertencem à mesma categoria. São os principais subordinados dos Yonkou, oficiais de alto rank da marinha, ou membros importantes do exército revolucionário. Esse é o grupo de quem ainda não chegou ao topo. Agora, quando falamos do topo absoluto, aí é outro nível completamente diferente. Estamos falando de personagens como Luffy, Kizaru, Shanks, Garp e outros nesse mesmo patamar. Esses personagens já estão consolidados. A própria narrativa deixa claro que eles pertencem ao nível mais alto. Não existe dúvida, eles são o topo. E é aí que entram os personagens da Zona Cinza. Personagens como Kid, Law, Sanji, Zoro, os Cavaleiros Sagrados, entre outros. Esse é o grupo que mais causa discussão em qualquer lista de poder, porque eles claramente não são mais comandantes comuns, mas também ainda não são as maiores potências do mundo. E sendo bem direto, se você colocar qualquer um deles contra King, Queen ou Katakuri, hoje em dia praticamente todo mundo concorda que eles venceriam. Sempre vai ter alguém dizendo que King ou Katakuri ainda são muito fortes, e são mesmo, mas olhando para a evolução da história, principalmente depois do que Kid e Law mostraram, fica claro que eles já superaram esse nível, eles estão acima disso. Claro, ainda existem debates, principalmente quando comparamos alguns almirantes, como Ryokugyu ou Fujitora, com personagens como Sanji e Zoro. Zoro, para muita gente, já está definitivamente nesse nível intermediário, e Sanji também. Quem acompanha a história percebe isso. Mesmo que ainda exista discussão aqui e ali, é evidente que os dois já deixaram o nível comandante para trás. Isso ficou no passado. Agora, quando falamos dos Cavaleiros Sagrados, do Crocodile ou do Sabo, a conversa fica ainda mais interessante, porque teoricamente eles deveriam estar exatamente nesse mesmo nível, mas dependendo da forma como são apresentados, alguns parecem até mais próximos do nível comandante do que do topo. Mas calma, ainda vai ter uma parte dedicada só para falar deles com mais detalhes. Por enquanto, o foco é Kid, Law, Sanji, Sabo, Crocodile, Zoro e entender exatamente onde cada um se encaixa. O ponto principal é simples, a história já deixou claro que eles estão acima dos comandantes. Eles não são mais lutadores no nível de comandante de Yonkou, eles já superaram essa etapa, só que ainda não alcançaram o nível máximo da obra. E é exatamente esse meio termo, esse espaço entre os dois extremos, que cria o nível mais confuso de toda a escala de poder em One Piece. Se qualquer um desses personagens enfrentasse um comandante, seria uma luta de dificuldade média, nada extremo, eles são claramente mais fortes. Agora, se eles tentassem encarar monstros de verdade, almirantes, Yonkou, ou qualquer outro personagem absurdo que está lá no topo, aí a história muda completamente. Eles perderiam, e perderiam de forma bem convincente, sem muita discussão. E é exatamente aqui que a gente precisa parar e ter uma conversa séria, porque chega um ponto em que fica estranho. A gente vai ficar pulando de personagem em personagem falando, esse entra, esse não entra, esse sim, esse talvez. Não faz sentido, principalmente porque os dois níveis que cercam esse grupo já são bem definidos. A gente sabe exatamente quem pertence ao nível comandante, e a gente sabe exatamente quem pertence ao topo absoluto. Sem dúvida, sem talvez, sem discussão. Por exemplo, o nível dos almirantes e dos Yonkou. Todo mundo ali já está estabelecido. Pode até rolar discussão entre fãs sobre Ryokugyu ou Fujitora, mas qualquer pessoa que acompanha a história sabe que os dois são, sim, lutadores de nível almirante. Eles estão nesse patamar, não tem muito o que discutir.
Agora, também é verdade que existe uma pequena diferença até mesmo dentro do topo. A comunidade praticamente já enxerga um grupo seleto, os verdadeiros monstros entre os monstros. Aquele pessoal que forma o topo máximo da obra. Personagens como Imu, Dragon, Mihawk, Shanks, Sakazuki, Barba Negra, Loki, Figarland Shamrock e talvez até o Kuzan. Esses são os caras que você olha e pensa, ok, esses aqui estão no nível mais alto possível. Se qualquer um deles lutar entre si, todo mundo consegue se manter de igual para igual. Nesse ponto, a diferença já não é mais poder bruto, vira questão de compatibilidade. Quem é melhor contra quem? E eu acho que isso é algo que muita gente esquece. Combinação de habilidades importa demais. E eu diria que esse nível intermediário depende ainda mais disso. Aqui, os personagens são muito equilibrados. Quando você soma pontos fortes e pontos fracos, eles praticamente se anulam. Todo mundo tem vantagens e desvantagens parecidas. Então, muitas vezes, o resultado depende simplesmente de quem está enfrentando quem. É quase um jogo de encaixe. Por isso esse território neutro é tão confuso. Esse espaço entre comandante e topo deveria ser mais bem definido. E é aí que entra uma ideia interessante. Para mim, quem pode finalmente solidificar esse nível são os Cavaleiros Sagrados. Se o arco de Elbaf desenvolver bem esse grupo, eles podem virar a referência perfeita desse patamar. Esse nível poderia até ganhar um nome definitivo, o nível dos Cavaleiros Sagrados. Porque pensa comigo, todos os outros níveis têm uma base clara. O topo é representado por Yonkou e almirantes. O nível abaixo é representado pelos comandantes. Mas esse aqui não tem identidade. Alguns são capitães, outros são subordinados, outros são independentes. Eles simplesmente caem nesse limbo. Por exemplo, a gente sabe que a Yamato ou a Boa Hancock provavelmente derrotariam quase qualquer comandante, talvez todos, mas quando colocamos elas contra um Yonkou ou um almirante, aí já não parece que elas fariam grande coisa, pelo menos com o que a história mostrou até agora. A Boa até tem uma Akuma no Mi extremamente perigosa, mas realisticamente, contra o topo, ela provavelmente ainda perderia. E é por isso que essa conversa precisa existir. Afinal, que nível é esse? O que exatamente define esse grupo? E é justamente por isso que eu acho que os Cavaleiros Sagrados deveriam representar esse patamar. Esse nível estranho, esse espaço cinza, esse grupo que a gente vive debatendo sem parar, precisa de um nome. E, para mim, esse nome deveria ser o nível dos Cavaleiros Sagrados. E eu realmente acredito que o Oda ainda pode organizar tudo isso melhor durante o restante do arco de Elbaf. Porque, sendo bem sincero, o nível dos Cavaleiros Sagrados ainda não está totalmente definido. E eu já sei que muita gente vai argumentar: ah, mas esses lutadores deveriam conseguir bater de frente com almirantes e Yonkou. Só que eu, sinceramente, não acho que seja assim. Se a gente olhar para os comandantes, por exemplo, quando Luffy enfrentou o Kaido no começo de Wano, mesmo estando forte, usando tudo o que tinha, o Kaido, na forma base, simplesmente esmagou ele. Foi um atropelo. Agora, esse nível intermediário é diferente. Aqui, a lógica é outra. Se dois lutadores desse nível estiverem no máximo do poder, eles até conseguem trocar golpes com o topo por um tempo, conseguem segurar a luta, conseguem resistir. Mas no final, eles ainda perdem. Eles aguentam um pouco, mas perdem. Talvez a parte mais forte desse grupo, o topo desse nível intermediário, consiga vencer se lutar em dupla, 2 contra 1. Mas mesmo assim, os dois saem destruídos no final. E o melhor exemplo disso é justamente Kid e Law contra Big Mom. Eles venceram, mas ficaram completamente acabados. E é exatamente por isso que eu digo que os Cavaleiros Sagrados deveriam se encaixar nesse patamar. Porque pensa comigo, os 3 almirantes, juntos, em qualquer momento da história, se você soltasse os 3 para lutar livremente contra os mais fortes do mundo, eles causariam um estrago absurdo. Dependendo do adversário, eles poderiam derrubar praticamente qualquer um. Eles são uma força real. E é isso que eu acho que os Cavaleiros Sagrados deveriam ser também. Se todos eles se reunirem, 8, 9, seja lá quantos forem, juntos, trabalhando em equipe, eles deveriam ser capazes de derrubar um Yonkou. E não com extrema dificuldade, de forma relativamente convincente. Claro, sempre vai ter exceções, alguns mais fracos, alguns mais fortes. Mas o núcleo principal do grupo deveria estar exatamente nesse nível intermediário. Por isso eu digo, esse patamar deveria ser oficialmente chamado de nível dos Cavaleiros Sagrados. Seria a forma perfeita do Oda organizar essa escala de poder, porque aí ficaria muito mais claro onde personagens como Zoro, Sanji, Kid, Law,
Sabo, Yamato, Crocodile realmente se encaixam. Se eles enfrentarem os Cavaleiros Sagrados, lutarem de igual para igual, mas não conseguirem vencer com facilidade, pronto, esse é o nível. Simples. Esse deveria ser o padrão. A gente nem deveria ter discussões do tipo, será que todos os Cavaleiros Sagrados juntos conseguem derrotar o Fujitora? Isso nem deveria ser debate. Se todos se unirem, tirando o Shamrock, que claramente é mais forte que os outros, eles deveriam conseguir derrubar um almirante, usando trabalho em equipe, pressão constante, ataques combinados, cansando o inimigo aos poucos, até vencer. Eles deveriam ser vistos como uma força militar de verdade, um grupo perigoso. Agora, personagens como Kid, Law, Sanji, Zoro, Sabo, Yamato, Crocodile, todos eles deveriam conseguir lutar de igual para igual contra esses cavaleiros sagrados mais fortes, principalmente contra figuras como o Sommers. E a luta dele contra o Scopper Gaban, por exemplo, poderia ter sido perfeita para mostrar a diferença entre quem é realmente topo absoluto e quem ainda está nessa zona cinza. E é aí que eu fico meio frustrado, porque o que aconteceu com o Gaban acabou bagunçando essa percepção. Se aquela situação não tivesse acontecido, a gente conseguiria definir tudo de forma muito mais clara. Agora ficou estranho, porque o Oda basicamente tem dois caminhos. Ou ele diz que o Gaban ainda é um dos lutadores mais fortes do mundo, nível topo absoluto mesmo, ou ele coloca ele como alguém que até enfrentaria um almirante, mas perderia depois de uma luta difícil. Só que aí surge o problema, ele basicamente atropelou os Sommers. Então, onde exatamente os Cavaleiros Sagrados ficam nessa escala? Ainda mais considerando que o próprio Sommers parece ser um dos mais fortes do grupo. Ele é um dos mais experientes, um dos veteranos, então teoricamente deveria estar no topo entre eles. E aí você olha para outros membros, como a Gunko, e nem dá para saber o nível real dela. Fica tudo muito indefinido. São vários pontos que parecem não ter sido totalmente pensados em relação ao equilíbrio de poder. Para ser bem sincero, parece que o Oda fez algumas dessas cenas mais pelo impacto, pela aura, pelo hype, e só depois percebeu as implicações na escala de força. Então talvez exista uma terceira possibilidade. Talvez os Cavaleiros Sagrados ainda possam ficar mais fortes. Talvez o próprio Imu possa compartilhar parte do poder dele com eles, fortalecer o grupo, transformar eles em versões aprimoradas. E aí sim, esse nível intermediário finalmente ficaria sólido de verdade. Cavaleiros Sagrados fortalecidos, um grupo realmente respeitável, um marco claro na escala de poder. E finalmente, essa zona cinza deixaria de ser confusa. Talvez os Sommers que o Gaban enfrentou nem estivesse usando todo o seu poder. Talvez ele não estivesse completamente fortalecido. Não no nível que vimos com o Saturn ou com a Gunko, por exemplo, mas apenas parcialmente fortalecido. Talvez esse seja o verdadeiro patamar desse grupo. Talvez seja isso que defina esse nível. Mas então, para concluir de vez, o que é esse nível estranho da escala de poder em One Piece? Esse nível estranho é basicamente a categoria dos personagens que são fortes demais para serem comandantes, mas ainda fracos demais para estarem no mesmo patamar de um almirante ou de um Yonkou. Eles ficam exatamente no meio, e onde eles realmente se encaixam pode, e provavelmente vai, ser definido por esse novo grupo que o Oda introduziu na história, os Cavaleiros Sagrados. Eu acredito que o Oda tem total capacidade de organizar isso. É o Oda, ele sabe exatamente o que está fazendo. Se ele quiser deixar isso claro, ele resolve rapidamente. Agora, o que esse nível é hoje? Na minha visão, é um grupo de lutadores extremamente completos, mas que todos têm alguma falha visível. Todos eles são lutadores versáteis, mas o poder máximo de cada um ainda tem uma lacuna. Por exemplo, o Sanji. Ele tem uma resistência absurda, é extremamente rápido, tem um poder ofensivo alto, mas dá para argumentar que o poder bruto dele ainda poderia ser maior. O Zoro é parecido, extremamente forte, ótima resistência, velocidade muito boa, mas talvez pudesse ser ainda mais resistente, ou ainda mais rápido. Apesar de eu achar que o Zoro já é bem rápido, quando você compara com personagens como o próprio Sanji ou outros lutadores absurdamente velozes da obra, a velocidade de movimentação deles acompanha a velocidade de reação. Eles simplesmente são mais rápidos no geral. Kid e Law são lutadores extremamente fortes, mas o haki deles poderia ser melhor. O Sabo ainda precisa se provar mais. A Boa Hancock tem uma habilidade de Akuma no Mi extremamente apelona. Ela tem potencial absurdo. Se você forçar muito o argumento, dá até para colocá-la como potencial top 5 da obra, mas ainda precisa ser mostrada em um confronto de altíssimo nível. O Crocodile também tem todas as qualidades necessárias para ser um monstro, mas ainda falta demonstração concreta. Esses personagens são exatamente isso, lutadores que, se evoluírem apenas um aspecto do seu conjunto de habilidades, podem chegar ao topo, mas hoje ainda não chegaram. Eles são fortes demais para serem comandantes, porque os comandantes geralmente se destacam em uma característica principal.
King é absurdamente resistente. Queen tem resistência alta e várias técnicas estranhas e perigosas. Katakuri é extremamente rápido e tem uma leitura de combate impressionante. Eles são especialistas. Já os lutadores da Zona Cinza são completos. Têm várias qualidades equilibradas, mas ainda não possuem aquele diferencial absurdo de topo absoluto. Ainda falta aquele detalhe decisivo. E é exatamente isso que separa esse grupo dos dois extremos, o nível comandante e o topo do mundo. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido essa conversa. Eu gostei muito de fazer esse conteúdo porque esse assunto sempre gera debate. E eu quis trazer essa discussão antes de lançar o meu top 30, porque sim, meu top 30 pode ser um pouco polêmico, então já se prepara. A gente se vê no próximo vídeo, eu amo todos vocês, até a próxima!